Mais um episódio do Investidor Global em 6 dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vai entrando aí o pessoal. Vão falando aí de onde vocês estão falando aí, que cidade, país. Ontem já tivemos a nossa estreia, né? Falando da renda em dólares. Está aí o William, bom dia. Hoje vai ser bem interessante, tá? Ó, de Piracicaba, o Pedro, o Marcos de Mirandópolis, Maurício de Curitiba. Hoje vai ser bem interessante, porque é um tema que parece bem batido de diversificação, mas vocês vão ver que tem vários conceitos bem importantes, conhecimento de base, que dá pra gente explorar esse tema e ter uma visão bem interessante. Ó, o Glaudinei de Dourados, Jonathan de Guarulhos, Milton de Diadema, Luiz Gustavo de Palmas, Tocantins, Macapá, olha lá pessoal aí, Belo Horizonte, tá aí o Rodrigo também. Então vai ser bem interessante mesmo, bem interessante. Eu acho que todo mundo que sair dessa live vai sair com uma visão aí bem interessante em relação à diversificação. E também ampliar, fazer boas reflexões, insights. Olha lá, tem gente de Forno Alegre, né? Porto Alegre tá fazendo calor, então. Arara, São Paulo. Olha o Caio de Dublin, lá da Irlanda. Arapiraca. E a gente vai fazer uma diferença, né? Então, por isso, vamos compartilhando também essa live com pessoas que vocês gostam, que são próximas, ou que vocês acham que merecem ter esse conhecimento, para a gente tratar alguns conhecimentos que às vezes parecem até, em alguns momentos, passam batido, complexo, né? Mas não dá para a gente tratar isso com muita didática e de uma forma funcional, aplicável. Olha lá, o Mauro já gostou de ontem, né? Já valeu, ó. Direto da Carolina do Norte, Charlotte. Pô, bem legal aí, pessoal aí né, já de todos os lugares aí do planeta. Então vamos lá, né? Hoje o tema de hoje é quando a diversificação falha, não é? Mas acho que a gente tem que fazer um caminho, né? Uma trilha, que às vezes a gente acha que está um pouco mais avançado, já ouviu aquele conceito e às vezes não se importa, né? Eu já fiz esse exercício várias vezes com vários temas que eu achava que eu até dominava, e aí você começa a conversar com pessoas que não são daquela área ou daquele assunto, elas começam a fazer determinadas perguntas mais óbvias e você fica meio encurralado, você vê que faltou ali, né, um pouco de conhecimento de base. Então, vamos lá, né? Diversificação, né? Diversificar. Primeiro, né? Do que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de portfólio ou carteira de investimentos, é como a gente está agrupando, né, as nossas exposições, né, os nossos investimentos que a gente está fazendo e que tem, como a gente viu ontem, diferentes classes de ativos. Classes de ativos é a gente colocar em gavetas ou categorias diferentes, por exemplo, investimento em ações, investimento em renda fixa, investimento em commodities, investimento em criptomoedas, investimento em imóveis. Você agrupar isso, são classes de ativos e cada uma tem as suas características e tem o seu universo, né, com os seus ingredientes e características próprias. Quando a gente está falando em diversificar, a gente está falando de não colocar, né, todo o nosso patrimônio ou aquele recurso que a gente destinou para investimentos numa única coisa. Pode ser uma única classe de ativos, não é? Pode ser o que muitas vezes acontece, às vezes a pessoa escolhe um único ativo e fica investindo ali e às vezes ela não tem uma diversificação e ela acha que, ou pior, né? Você tem situações mais extremas que a pessoa acha que ela tem que ter tudo na carteira, né? Um pouquinho de cada coisa e assim ela está, né, protegida. Mas por que diversificar? Aí que está o ponto, né? O objetivo da diversificação, quando a gente está nos investimentos, é que o maior objetivo é que tudo aquilo que você comprou, tudo aquilo que você está exposto, não sofra da mesma maneira, que tenha comportamentos diferentes e com isso te permite explorar determinados momentos. Por exemplo, uma coisa bem simples, você ter renda fixa e você ter investimento em ações. Investimento em ações, renda variável, né? Flutua supostamente mais. Qual que é a ideia?
se as ações caem, a renda fixa fica ali meio estável ou até ganhando alguma coisa, e eu vou ter dinheiro para comprar ali as ações baratas que caíram, por exemplo. Mas a gente vai ver que no mundo real não é bem assim, não é? Mas então vamos começar a nossa trilha vendo as possibilidades de diversificação que a gente tem. Primeiro, tá? A gente quer então ter determinados ativos no nosso portfólio que tenham um comportamento diferente. Aí a gente puxa um outro conceito que as pessoas falam muito e às vezes não explicam tão bem ou passam batido, que é a tal correlação. O que é a tal correlação? Nada mais do que a gente querer ver se duas variáveis, como é que elas estão se comportando, né? Se elas estão andando na mesma direção, se elas estão andando em direções opostas, que intensidade isso, e esse número vai mudando muito. E o objetivo então dos portfólios justamente é colocar coisas que andam em direções, né, diferentes ao longo do tempo, para não tudo subir ou tudo cair, né? Você ter a chamada diversificação. Deu problema em ações, mas não deu em commodities. Deu problema em commodities, mas não deu problema na renda fixa, em imóveis, etc. Mas calma lá. Feita essa introdução, vamos ver que tipos de diversificações que a gente tem. Então agora, todo mundo aqui que está assistindo essa live recebeu uma missão. Vocês, a partir de agora, vocês são gestores de portfólio, tá? Então a gente vai fazer agora essa trilha. Todo mundo agora virou um gestor de portfólio. Quer dizer o quê? Deram uma grana na nossa mão e a gente agora tem que dividir esse dinheiro. Pode ser algum parente que teve uma herança, alguma coisa, ou um dinheiro nosso mesmo. E várias pessoas falaram: olha, eu quero investir com vocês. E agora se vira, né? Vocês precisam alocar esses recursos, tá? A gente vai ter um episódio especial só sobre cenário macro, porque o cenário macro é meio que a base para a gente começar a fazer essa divisão dos recursos. Mas não, hoje a gente quer entender bem a importância da diversificação e as armadilhas também. Então vamos lá. O primeiro ponto de diversificar, né, os nossos recursos. A gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia pensar, vamos colocar tudo no mercado acionário? Vamos colocar tudo na renda fixa? Ou vamos colocar tudo em commodities? Vamos botar tudo em criptomoedas? Vamos colocar tudo em imóveis? Como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir em diferentes classes de ativos, então, que são essas? Ou a gente vai ficar tudo em ações, vai ficar tudo em renda fixa? Então você tem o primeiro ponto da diversificação é você avaliar para que classe de ativo a gente está indo. Então, mas anota aí, classe de ativo é o nome da gavetinha para criar uma categoria do tipo de investimento que você está fazendo. Quando você compra uma ação, a gente viu ontem, você está se tornando sócio da empresa, e aí você pode receber dividendos se ela tem resultados. Você pode emprestar dinheiro para a empresa e para governos, e aí você está na renda fixa, que aí eles te prometem pagar determinada remuneração em determinado prazo, só que a gente tem que ver o risco de crédito, que é o risco do quê? Deles não conseguirem honrar isso ao longo do tempo e a gente tomar o chamado calote, um default. Você pode se expor em commodities. Então em commodities o quê? Eu vou comprar milho, eu vou comprar trigo, eu vou comprar petróleo, eu vou comprar gás natural, enfim. Você pode investir em imóveis, fundo imobiliário, os REITs, que a gente viu ontem, né? A espécie de fundo imobiliário lá do exterior, imóveis físicos ou não, criptomoedas, a gente vai estar exposto Bitcoin, a gente vai estar só Bitcoin, a gente vai ter outras, uma parcela menor nas chamadas altcoins, que são as demais, né, criptomoedas dentro desse ecossistema, que você tem lá o principal, o Bitcoin, em torno dele você tem uma camada de experimentos com essas altcoins, enfim. Então o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto da diversificação é definir, né, a nossa alocação em diferentes classes de ativos, né? Então a gente já começa assim de ponto de partida. Mas será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente? Porque dentro de cada classe de ativos você tem um ecossistema lá, você tem um mundo daquilo, você tem o mundo das ações, você tem o mundo da renda fixa, você tem o mundo das commodities. Então olha só que interessante. Quando a gente vai, por exemplo, ações, lá dentro das ações vai chegar uma pergunta para nós, né? Que ações que a gente vai alocar? A gente vai colocar índices, que é uma média, que aí tem tudo? Ou a gente vai, dependendo da nossa análise, estar inclinado a investir em determinado setor?
específico. Então você tem setores específicos das empresas, empresas que têm setores, não é, de construção, setores de exploração de petróleo, setor de varejo, que é um setor que está dando problema aí no Brasil, é até cíclico, né? Commodities também cíclico, vira e mexe, dá problema. Setor de tecnologia, tá vendo? Percebe que dentro da gavetinha ações, você tem uma série de possibilidades setoriais e mais, não é? Os tipos de empresas também que nós temos a possibilidade de investir. A gente quer empresas mais maduras, ou seja, empresas que elas não tendem a crescer muito, elas meio que já se estabeleceram e, por exemplo, estão pagando dividendos frequentes. Ou queremos empresas de grande crescimento, não é? Que são empresas que estão se crescendo rapidamente, só que elas não têm, né? Não sobra para ela distribuir, por exemplo, dividendos. Tá vendo que são várias perguntas que vocês vão fazendo, né? Mas a base de tudo é, a empresa ela tem que estar estabelecida, ela tem que estar num negócio e num setor rentável, ela tem que ter boas práticas de governança, ser transparente, né? As pessoas que estão comandando essas empresas, enfim, é uma análise que você faz ali de ações que tem que fazer ali, realmente conhecer o setor que ela atua, conhecer a empresa, quem são as pessoas, depois verificar as finanças das pessoas, mesmo assim. Por exemplo, fazendo um parênteses, né? Uma coisa que pouca gente faz quando está analisando empresas é fazer um simples teste que a gente chama de consistência. Teste de consistência e depois tem um mais técnico que chama de sensibilidade. Mas calma, olha só o de consistência. Consistência simplesmente é você pegar as premissas, ou seja, o que foi estipulado para alguém chegar num preço justo daquela empresa e ver se aquilo é factível. Então, por exemplo, quando a gente está analisando empresas, tem uma taxa que assim, você vai lá e projeta os primeiros anos que você acha como é que vai ser a empresa, nos próximos 5 anos ela vai crescer tanto, nos próximos 10 anos ela vai crescer tanto, e depois ela vai continuar existindo. Então tem uma taxa chamada perpetuidade, que é uma taxa que você estima de longo prazo da empresa, que ela vai continuar funcionando. E aí tem um ponto interessante. Quando você tem momentos de exagero, você vai ver essa taxa de perpetuidade, ela está lá em cima. Então, por exemplo, tem gente que você pega uma análise ou vê lá o pessoal otimista que uma taxa de perpetuidade está tipo 6% ao ano. E aí você fala, uma taxa de longo prazo de 6% ao ano. Aí você olha a economia daquele país, por exemplo, o Brasil, e você vê, a taxa de longo prazo da economia brasileira, ou seja, quanto ela consegue crescer sem gerar distorções, não passa de 2%. Como é que o cara me larga 6% ao ano? Quer dizer que essa empresa, então, no longuíssimo prazo, vai ser a própria economia? Consistência, pegou. Análise de sensibilidade. Por exemplo, eu lembro que já há muitas décadas atrás, você tinha uma empresa chamada Globocabo, que o código era até a Plin 4. E aí você via lá as análises, e até da própria empresa, as estimativas e tal. E aí tinha uma estimativa lá, os números de quantos pontos de TV a cabo teriam no Brasil. Aí você via que, é equivalente a ter, sei lá, 4, 5 Brasis, né? Ou seja, 5 vezes a população brasileira em pontos de TV a cabo em pouco tempo. Aí você falava, será que isso é factível? Aí no caso... Vê isso. Tudo bem, isso que a gente está só dentro da gavetinha ações. Pra vocês verem renda fixa. Dentro da renda fixa, da gavetinha renda fixa, a gente também tem várias possibilidades, pessoal. A gente vai usar títulos de quem emitiu. Quem emitiu foi o governo, quem emitiu foram empresas, fazer uma mistura disso e mais. A gente vai dar preferência a títulos que são pré-fixados, ou seja, que já tem uma taxa de juros acordada no início, mas se flutuar muito as taxas do mercado, esse título ele sofre na marcação a mercado. Então, por exemplo, a gente compra um título de renda fixa a 8% ao ano ou 6% ao ano. De repente vem uma inflação e o juro do mercado vai lá para 15%. A gente que tem esse título a 6%, quando é marcado a mercado, a gente está tomando uma perda grande. Mas se carregar até o vencimento, mas até o vencimento, será que esse emissor vai sobreviver? Ou não? Ou será que a gente pode precisar do dinheiro? São várias perguntas. Aqui todo mundo que está aqui
a gente se tornou gestor de portfólio, ou pós-fixado, que acompanha a taxa de juros simplesmente. Tudo bem. Renda fixa, então, você vê que também tem várias diversificações que você pode fazer dentro delas. Mas será que é suficiente? Calma, vamos lá, pessoal, depois a gente vai organizando. Commodities. Dentro de commodities, a gente fala commodities como se commodities fosse uma coisa só. Você tem índices que agrupam todas as categorias, mas dentro das commodities, vocês têm várias famílias de commodities. Então, acho que isso aqui é até legal vocês anotarem, que também é pouco explorado. Por exemplo, dentro da categoria commodities, o que é commodities? São esses produtos, não é, que são padronizados, negociados, né, internacionalmente e que você tem uma precificação em dólares, né, padrão. Então, né, vamos lá, dentro das famílias das commodities, a gente tem uma família chamada metais preciosos. Dentro da família metais preciosos, você tem, por exemplo, o ouro, você tem a prata, você tem a platina. Então você tem uma família, dentro do mundo commodities, tem uma família, uma tribo chamada metais preciosos. Tem uma outra família chamada grupo de energia. Lá que entra o petróleo, e tem tipos de petróleo. Tem um petróleo mais leve, mais pesado, tem gás natural, óleo de aquecimento. Então você tem uma família de energia dentro de commodities. Você tem uma possibilidade de alocar os seus recursos na família de agrícolas. E aí você vai ter trigo, você vai ter milho, você vai ter uma categoria de agrícolas, uma subdivisão lá dentro, softs, que aí você vai, por exemplo, algodão, enfim, estão vendo que tem várias diversificações dentro dessas. Você tem a possibilidade também de commodities alternativas, como estão surgindo, como por exemplo cannabis, né? A indústria de cannabis, que vem crescendo bastante. E você tem uma outra família dentro desse mundo de commodities, que elas são muito sensíveis ao ciclo econômico, que é as chamadas, anota aí, metais industriais. Dentro de metais industriais, por exemplo, você tem a principal, que é o cobre, né? O cobre muito utilizado, tanto que ele é um termômetro para ver se a economia do mundo está indo bem ou não, o que está acontecendo. Você tem o minério de ferro. Minério de ferro aí é uma grande commodity que o Brasil exporta, não é? Uma grande commodity que o Brasil exporta, e você tem tipos também. Enfim, você vê que dentro... Então, quando a pessoa fala, investe em commodities, tá maluco? Mas qual família? Eu vou investir no índice amplo, porque as commodities, elas têm dentro do ciclo delas, dentro das famílias, tem momentos que cada família pode se beneficiar mais ou menos. Então é igual ações, né? Que você tem lá ações de crescimento, ações mais estabelecidas. Então você tem lá dentro de commodities metais preciosos, que tem um comportamento específico, agrícolas, de energia, metais industriais, essas alternativas. Percebe? Dá para fazer uma diversificação também dentro de commodities. Não vamos entrar ainda, né? Que a gente está caminhando ao longo desses dias de o que a gente tem que olhar. Então, mas só para vocês verem a diversificação que existe dentro do mundo commodities. Você tem então, por exemplo, também, vamos para outra gavetinha do nosso portfólio. Vamos para criptomoedas. Lá você tem o Bitcoin e você tem, né, a camada de experimento, que é as chamadas altcoins, que são outras criptos, mas a base sólida ali é o Bitcoin. Tem uma questão, um debate de, você deve ter tudo o Bitcoin ou não. Obviamente o Bitcoin, no médio e longo prazo, é a base de tudo. Tudo orbita em torno dele, dentro desse mundo das criptomoedas. Mas para ele ir se aprimorando, sem precisar se arriscar, ele fica como espectador dessa camada maluca de experimentos, que muitas criptomoedas literalmente vão desaparecer. Mais de 99% delas vão desaparecer. Projetos que não param em pé, mas são fonte de informação e aprendizado. O Bitcoin fica lá olhando essa guerra lá e vai incorporando aquilo que dá certo, aquilo que, né, torna ele cada vez melhor de uma forma lenta e conservadora ao seu protocolo. Aí já é outra história, é outro mundo. Você tem a gavetinha imóveis. E dentro da gaveta imóveis, você tem várias possibilidades também de diversificação. Eu vou ter fundo imobiliário, mas que tipos de fundo imobiliário? Fundo papel, fundo tijolo. Eu vou ter REITs. Que tipo de REITs que eu vou estar? Que setores que a gente viu ontem? Vai ser o setor de saúde, industrial,
vai ser o setor de escritórios, vai ser o setor também alternativo de plantas ali para cannabis ou para instalações de cassinos. Que tipo de diversificação que eu vou fazer dentro desse mundo dos REITs, não é? Ou eu vou para imóveis físicos, não é? Mas que se tal? Percebe que, olha que interessante como, por isso que eu falo que todo portfólio ele é fractal, né? Você tem então você tem o seu portfólio, tem os recursos que a gente recebeu para ser o gestor, e aí a gente tem as principais classes de ativo para diversificar ações, renda fixa, commodities, criptos, imóveis. E dentro de cada gaveta tem um mundo orbitando ali dentro dele. É um mundo orbitando de possibilidades também, não é? E que eu posso fazer diversificação. Só que eu tenho que, o quê? Conhecimento de base. Eu não preciso, é difícil. Não, eu tenho que conhecer como as coisas funcionam. Basicamente, e fazer perguntas simples. Isso é rentável? Isso para de pé? Isso é só uma hype? Não tenham vergonha ou inibição de fazerem perguntas óbvias e perguntas mais assim diretas. É isso que te permite você encontrar os melhores conteúdos e você fazer as melhores pesquisas. Então você vê uma coisa dando hype, por exemplo, no mundo cripto, antes dessa descontinuidade de preço, essa queda que aconteceu, tinha muita coisa complexa, né? Era muito projeto que o pessoal ficava falando, muita complexidade, coisa que você fala, pô, isso aí não, eu prefiro focar em algumas coisas mais simples, não é? O próprio Warren Buffett, ele fala que você tem que entender de uma forma bem simples aquilo, né? Não ficar, putz, será que com camadas de complexidade, porque senão, não é? Você tem que ir para a simplicidade. Chegar na simplicidade não é fácil. Você precisa de experiência e conhecimento de base. Isso te permite filtrar muita bobagem e muita coisa. Então, será, por exemplo, Americanas. Setor de varejo brasileiro. Aí você ouve, por exemplo, a narrativa, tá bombando, varejo, não sei o que lá. Aí você vai falar, tá, quem compra varejo são as famílias brasileiras. Elas estão endividadas ou não? Aí eu ia lá entrar nos dados do Banco Central e ia ver, tá o recorde de endividamento das famílias em relação à renda delas. Isso aí já tem um pouco. Tá, vamos ver as condições de crédito. O Brasil tá com uma taxa de juro real no talo. Não é muito. Mas tem a perspectiva de queda. Será? Com o que tá, com sinais de inflação, as coisas que estão acontecendo. Tá vendo? Você vai fazendo perguntas. Tá, mas vamos dar uma olhada na empresa. Vamos ver a trajetória dela em termos financeiros aí nos últimos anos e décadas. Aí você olhava, ela tem mais dívida do que capital alocado em ações. Ou seja, quando você é uma empresa, você pode pegar dinheiro, captar dinheiro através de sócios ou de dívida. Você via a estrutura de capital, ou seja, a proporção de dívidas em relação à proporção do capital próprio dos sócios, é absurdo, não é? Deixa eu até ver aqui se eu consigo abrir. Aí eu já até falo para vocês como é que tava essa proporção. O pessoal tá afiado aí, ó, falando que tem que ter... E são conhecimentos de base, você nunca precisa aprofundar muito, né? E ser ultra mega especialista naquilo. Tem uma novidade, pessoal. Amanhã a gente vai fazer um sorteio, né? Depois da live de amanhã, na postagem, né? Vocês vão ali participar. A gente quer sortear uma edição autografada aí do Portfólio Permanente e quer também sortear a caneca, fazer o combo, né? A caneca. Deixa eu ver aqui então. A gente tem uma proporção realmente de... Vocês verem aqui como às vezes a gente fazia uma liçãozinha de casa. Olha só, dentro da estrutura de capital da loja Americana, 61% do capital era dívida e só 61% é dívida e 38,9% ações. Muito alavancada financeiramente, você tem, né, e dívidas caras, né, que vão se renovando, né, ali. Então, aí você vai analisando. Então são perguntas simples, tá? Então vamos ver tudo que a gente fez até agora, tá? Vamos ver tudo que a gente fez agora. A gente conheceu as possibilidades de classe de ativos, a gente viu que tem um mundo orbitando dentro de cada classe de ativos. Obviamente está tudo conectado a um cenário base,
macroeconômico que influencia essas classes de ativo, favorecendo ou não, né, mais ou menos dentro delas. E dentro dessa gaveta da classe de ativos, desse mundo que está orbitando, você tem várias possibilidades também de diversificação, que dependendo do cenário pode ser bom ou ruim, não é? E mesmo se você dividir em tudo, você pode estar desperdiçando, não é, recursos, etc. Tá, então a gente chegou até aqui. Alguém já percebeu alguma coisa? Vamos fazer uma pergunta agora para vocês. A gente analisou todo o cenário, a gente fez tudo isso e alocou os recursos. É suficiente o que a gente fez, pessoal? Que pergunta está faltando a gente fazer agora? A gente estudou o cenário macro, a gente estudou o mundo de cada classe de ativos e foi lá e alocou. É suficiente? Vamos ver a resposta aí da galera. Vamos lá? O que falta, pessoal? Vocês são gestores agora, né? Estudo de caso aí, ao vivo e a cores. A gente está precisando fazer uma pergunta, não é? Agora, que é uma das coisas mais perigosas e que faltam pra gente. E é o pulo do gato. Em algum momento eu falei para vocês da diversificação geográfica? Ou que tipo de moeda que a gente está expondo nossos investimentos? Se tudo isso que a gente fez foi, por exemplo, no mercado venezuelano ou no mercado argentino, está em peso argentino, está em bolívar, faltou então, dentro da diversificação, pensar numa diversificação geográfica. Geográfica. Ou seja, estamos somente no Brasil? Estamos somente em determinado país? Então veja que abre ainda uma possibilidade de um mundo muito mais amplo. Então a gente vai ficar exposto a uma única moeda de um país, uma moeda emergente, ou a gente tem que estar buscando, como a gente viu ontem, alocações para proporcionar renda em dólares, estar em moeda forte? Percebe então a importância? Então assim, além de você diversificar em classes de ativos, além de você entender o mundo, você tem que ter diversificação também em regiões geográficas diferentes, para você estar submetido a outras jurisdições, não é? Mais segurança jurídica, uma certa previsibilidade. Ou você quer estar numa jurisdição que muda imposto toda hora, que a moeda pode ser pulverizada, ou que tem coisas dessa natureza. Então, quando a gente está falando em diversificação, quando a diversificação falha, olha só os pontos que podem acontecer. A pessoa nem conhecer outras classes de ativo e simplesmente está só em uma. Eu estou tudo em ações e ações Brasil. E dentro das ações Brasil, sei lá, escolhi só loja americana, escolhi isso, escolhi aquilo. Ou pode estar tudo certo, o cara mandou bem, fez uma análise bonitinha, mas ele está totalmente exposto. Ele até, olha só que interessante, o cara até fez uma diversificação legal e ele falou... Como comemorar? Ou seja, todas as aplicações e resgates dessa pessoa, e o cara está sujeito aos controles internos do Brasil. Então pode vir, por exemplo, alguma norma que fala, maluco, você vai tomar um imposto de tanto na cabeça se você resgatar, você não pode sacar mais, vai ter isso, ou você não pode, seu dinheiro está congelado e você vai ver ele desvalorizando. Você tem um risco, não é, de segurança jurídica, de controles internos administrativos, e que está junto com o que a gente chama de risco de conversibilidade. Então, percebe que você está com o seu dinheiro em outra jurisdição, se expondo diretamente, você está lá, né, respondendo a determinada legislação. Aqui dentro, por exemplo, no Brasil, você estará respondendo à legislação brasileira e às coisas específicas. Então, mesmo quem faz tudo certo às vezes, o cara ele acha que está exposto ao dólar, mas de uma forma indireta. E a gente tem que levar em conta que pode ter
algum tipo de surpresa em algum momento, não é? Você não sabe, não é? Países que ainda estão amadurecendo, o caso do Brasil, tem uma instabilidade, não é? Então perceba, olha só, quando a diversificação falha quando você está muito concentrado em alguma coisa, sem nem saber o que está fazendo, quando você até faz tudo direito, mas esquece que você tem que ter uma diversificação geográfica também para moedas fortes. E tem um outro ponto também que é muito interessante, que é muito importante. Tem momentos que você fazendo tudo certo, você mesmo diversificando geograficamente, você tem momentos que acontecem nos mercados mundiais, e aí vem um pulo do gato que eu quero ensinar uma coisa para vocês que é muito interessante. Que é quando tudo sobe ao mesmo tempo. Que é como se fosse a correlação 1. Correlação 1 é tudo na mesma direção, na mesma intensidade. Ou seja, você tem um cenário que você olha lá seu portfólio, que deveria ter determinado comportamento, e aí você vê que tudo está subindo e subindo rápido e igual. Parece bom, você está feliz, só que é a hora de você botar a barba de molho que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada porque as coisas normalmente têm um determinado comportamento, mas está tudo subindo, pode se preparar que vai ter um momento que tudo vai cair e vai ser muito difícil para onde fugir. Foi justamente o que aconteceu em alguns momentos. Por exemplo, em 2008, foi um momento que, pela primeira vez, eu vi uma queda muito brusca de renda fixa, que são os títulos de dívida, junto com ações. Então, eu olhava lá o título de renda fixa da Coca-Cola, lá caindo 30%, 40%, igual ações. Você não tinha muito onde diversificar, você tinha como mitigar aquilo. Agora, mais recentemente, ano passado, você teve caindo literalmente tudo, né? Praticamente tudo caindo. No Brasil a gente só não teve essa percepção porque não era marcada a mercado, a renda fixa. Então você tem esses momentos também que você tem essa anomalia que acontece, que começa tudo meio que se comportar igual. E as coisas têm diferenças, não é? Então, nesses momentos você tem que saber, né, o que fazer. O que você vai explorar isso? Como estão colocando muito bem. Se você tem uma alocação muito certinha, você definiu os percentuais meta, ou seja, quanto que o percentual do seu recurso que você vai alocar para cada coisa, você consegue ir fazendo os ajustes de rebalanceamento. Então, por exemplo, subiu tudo igual, mas eu não quero ter tanto desse ativo, porque esse ativo, né, ele tem características mais voláteis, então eu reduzo esse, aumento aquele, você vai ajustando a sua carteira. Outro pulo do gato que vocês viram ontem, combinação de ouro do investimento em ganho de capital com fluxo de caixa. Ou seja, tá pingando lá a renda lá das exposições que eu estou fazendo, dividendo, renda de aluguéis, eu vou aproveitando e distribuindo isso na minha carteira para acertar de novo o risco da carteira, que é essa distribuição que previamente eu fiz em relação aos percentuais meta que eu tenho que ter de cada classe de ativo. Então, no final, para quem não sabe o que está fazendo, parece ali uma situação de sofrimento e complicado. Para quem sabe o que está fazendo, é um momento que você vai aproveitar para acelerar a chegada dos objetivos do seu portfólio dos juros compostos, trabalhando a seu favor. Então, quando você sabe o que está fazendo, mesmo que pareça um período adverso, você vê as coisas caindo, você marca mercado, vê lá que seu patrimônio abaixou, você está fazendo as coisas certas. Lá bonitinho, enquanto está todo mundo chorando, quando as coisas começam a normalizar, você vai mudando de patamar. Outro ponto também, um conceito importante, que eu acho que também as pessoas às vezes ouvem muito e não falam, volatilidade. O que é a tal volatilidade? Volatilidade simplesmente é uma métrica, né, para a gente ver se determinado ativo ele está flutuando de uma forma muito forte ou não em relação à média que ele vinha se comportando. O cálculo básico da volatilidade é isso. Então isso vale tanto para cima quanto para baixo. Quando a gente fala mercado volátil, às vezes as pessoas acham que é só quando o mercado está caindo bruscamente. Não, às vezes pode estar muito louco, subindo loucamente e a volatilidade explodindo. Então volatilidade é isso, é se ele tem um comportamento, preço daquele ativo, e se ele está loqueando para cima ou para baixo ali em relação àquela média que estava ocorrendo. E quando a pessoa diversifica, ela quer um portfólio que ele não tenha tanta
volatilidade, né? Mas às vezes tem esses momentos, como eu disse, de tudo ali, se mexendo. Quer ver uma coisa também? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Para vocês verem quando a diversificação falha. Por exemplo, se você estivesse na bolsa japonesa, por exemplo, que é famoso, índice Nikkei. Índice Nikkei teve uma bolha lá no Japão e o Japão ele fez um topo em 1989 e ele ficou caindo implacavelmente até 2009, ficou 20 anos e até hoje você vê que não voltou, né? Não voltou até hoje. Tá, quer ver outro? Quem adivinha que gráfico é esse? De quem é esse gráfico aí, pessoal? Vamos ver quem adivinha aí. Esse gráfico é o do índice Ibovespa negociado lá em dólares, não é? É o EWZ. O pessoal falou Venezuela. Não, pessoal, é a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira que fez um topo em 2008 e olha só, desde então, mega distante, aí está uns 70% em dólares de queda do topo ainda, e o índice é uma média, né? Obviamente é uma média, tem ações que até saíram bem, foram bem, mas na média, né? E o índice até vai tirando do índice, por exemplo, a Americana já caiu fora do índice, né? Vai tirando e vai entrando outras, então... Para vocês terem uma ideia, eu diversifiquei, não, eu fiquei concentrado em bolsas, então olha aí, a diversificação falhando. Então é até triste de ver, né? É até triste de ver. Mesmo fazendo aportes constantes, é importante fazer aportes, mas em coisas boas, né? Que tem fundamentos, que tem as perspectivas. Aí você deita e rola, né? Você deita e rola, por quê? Anota aí, ó, mais uma coisa importante para vocês. Lição de casa. Quando eu devo fazer preço médio, ou quando eu devo ficar aportando, quando eu devo reinvestir meu dividendo, meu lucro e etc. Você tem que fazer uma pergunta. Primeiro, você tem que ter a avaliação dos fundamentos, que basicamente a dinâmica dos fundamentos é o quê? As perspectivas ainda são boas, esse negócio aí é lucrativo, essa coisa tá boa, ela tem assimetria no sentido de tem espaço para continuar se valorizando? Beleza, você fez isso. E aí você vai finalmente no home broker e vai na tela fazendo justamente... Geralmente a pessoa faz o caminho inverso, né? Ela olha a primeira cotação e aí você olha a cotação daquilo. Se o preço daquilo está divergindo dos fundamentos no sentido, por exemplo, é uma coisa muito boa, tem os fundamentos que estão intactos, maravilhoso, mas o preço por algum motivo no curto prazo vem caindo. Que tipo de janela de oportunidade que eu estou lidando? De oportunidade, porque é alguma coisa boa que está ficando cada vez mais barata. Vale a pena fazer, então, os aportes constantes. Por isso que eu falo, o diferencial que eu acho que o que mata o investidor é a questão da seleção e da alocação que ele faz. Às vezes, por conta da hype, as pessoas entram em coisas especulativas e porcarias. Essa é a verdade, sem fundamento. E que cai e não volta. Quando você tem algo que cai de preço, mas não tem fundamento, checkmate, game over, não volta e não vai voltar. Você casou com aquele investimento e você ficou lá preso. Você não tem como recuperar. Não, aquilo vai te torturar. Igual, por exemplo, o maluco que comprou o EWZ ali em 2008, na euforia, o Brasil ganhando grau de investimento. O cara tá fazendo aporte, quanto dinheiro o cara botou e o negócio não vai. Não vai. Que é uma coisa interessante, se eu colocasse um gráfico da economia brasileira mesmo, dados reais da economia brasileira desse período, a gente veria uma situação similar. Ou seja, a economia, o PIB potencial, que é o crescimento de longo prazo do Brasil, ou seja, a capacidade da nossa economia de produzir produtos e serviços, está praticamente estagnada há mais de uma década. Então não é qualquer coisa que aconteceu na Bolsa Brasileira, não é que é especulativo, não é porque o mundo não gosta do Brasil, não é. Fundamentos. A economia brasileira real está estagnada há 10 anos, está piorando em termos de fundamento há 10 anos. Ponto. Isso impacta o ambiente. Outra questão também importante dentro da diversificação.
tem um movimento que é muito favorável para emergentes, países emergentes. O Brasil é um país emergente. Se a gente pegar o período da Bolsa Brasileira, de 2010 a 2015, quando você teve a chamada nova matriz econômica, que aí você teve crédito subsidiado, redução da inflação na marretada via controle de preços de energia, gasolina. Quando você tem toda essa política econômica que desencadeou depois e descambou numa recessão em 2015, 2016, e compara com os nossos pares, outros índices acionários de outros países emergentes, foi um massacre da Serra Elétrica. Num ambiente externo favorável, o mundo estava numa grande expansão econômica de 2009 até meados de 2019. Era uma janelaça. Então, se você fizesse a análise certinha, macro, bonitinho e tudo, mas não olhasse se está acontecendo ventos contrários internamente, você ia falar, não, emergentes vai ser uma maravilha, mas eu vou só no Brasil. Implacável, assim, tipo, a diferença de performance do Brasil em relação aos seus pares emergentes foi brutal, e mais ainda em relação a mercados mais maduros, como os Estados Unidos. Tem momentos que pode ser o inverso também. Você pode ter janelas interessantíssimas, não é? Para os emergentes. E a gente vai ver na live de cenário econômico que o Brasil tem uma chance que está vindo aí um pouco mais para frente. Só que a gente precisa acabar com esses ventos contrários na economia, ter um mínimo de equilíbrio macroeconômico e atacar os pontos, né, de fragilidade da nossa economia, né, atacar, né, o que está travando o crescimento de longo prazo. Mas para vocês verem como importa mesmo fundamentos, não é a troco de nada que o EWZ ele está nesse ponto, e a gente já está ganhando do índice japonês, o Nikkei. Daqui a pouco a gente já está ganhando do Nikkei, em termos de ficar décadas, né, esperando ali. O Nikkei até hoje não voltou, não é? Até hoje não voltou pro pico lá de 1989, se descontar a inflação, então, e coisas dessa natureza, não é? É realmente uma questão relevante. Amanhã, pessoal, a gente vai fazer um gancho já de tudo que a gente viu hoje de conhecimento de base, porque a gente vai ver estratégias de portfólio. Por isso que eu fiz questão de a gente trabalhar tanto detalhadamente, pensando passo a passo a diversificação, e vendo é suficiente, não é? E mesmo vendo que fazendo tudo certo, tem momentos também que não vai ser suficiente, mas se você tiver a consciência do que você está fazendo, você aproveita aquele momento para acumular mais ativos com bons fundamentos, e quando as coisas começam a se acalmar, você vai mudando de patamar. Então, amanhã a gente vai ver estratégias de investimento, por exemplo, do Ray Dalio, o pessoal gosta bastante, que é o portfólio, né, para todas as estações do ano. A gente vai ver estratégias do Harry Brown também. A gente vai ter uma live só disso, mas a gente já vai ver alguns princípios do portfólio permanente. A gente vai ver um portfólio clássico, que é o portfólio 60-40. A gente vai ver as estratégias de portfólio de um cara chamado John Palica, que é um cara que olha diferentes horizontes de tempo no mercado. É o pioneiro, o cara fazia isso em relatórios dos anos 70, ele olha lá fundamentos, ele olha sentimento, ele olha economia, ele olha modelos quant lá para pegar análise técnica, sinais técnicos, é bem interessante. Vou falar como também eu uso particularmente, que é a aplicação do portfólio global. Quem é assinante da Convex já vê isso, como a gente pega, né, um pouco dos melhores ali e tem a nossa abordagem, né, aproveitando o que tem de melhor e que foi utilizado. Posso falar também um pouco da própria abordagem do lendário fundo Quant, que era do George Soros, que vai sair um livro nosso, próximo lançamento nosso, que é do Victor Niederhofer. Victor Niederhofer era o braço direito do George Soros, nessa época lendária do fundo Quant, e também o livro dele, Education of Speculator, a educação do especulador. Ele vai contar de peito aberto, por isso que é um dos livros que eu gosto bastante. É um tubarão contando de peito aberto que ele abaixou a guarda para o mercado e foi pulverizado. Você vê como a gente tem que fazer o quê? Humildade perante a incerteza sempre. Senão você leva ali e você não sobrevive para contar a história. Então a gente vai ver as principais estratégias de portfólio. Já adianto, não tem
santo grau, assim, no sentido de, não, algo perfeito ou não, mas tem algo que faz você ir atravessando esses momentos, entendendo o que você está fazendo e aproveitando esses movimentos de mercado, né, que o mercado te proporciona. Então, hoje a reflexão para vocês fazerem é: quando a diversificação falha, não é? Então eu posso ver diversificação em diferentes classes de ativo, posso entender o mundo de cada classe de ativos, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta: e a diversificação geográfica desse portfólio? Que jurisdições que está sujeito os ativos que eu estou exposto? Eu estou só em uma moeda, só em um país? Tem um mundo para explorar, tem um mundo de possibilidades para explorar, então... E aí você vai juntando. E mesmo assim tem alguns momentos que as coisas vão se comportar loucamente, que as pessoas estão muito eufóricas, e aí sobe tudo igual, se comporta igual. E outro momento também, quando as pessoas estão em pânico e tudo cai de preço. Essa é a hora mágica. Por que a hora mágica? Porque tanto aquilo que é um lixo cai forte, quanto aquilo que é muito precioso cai forte. E aí é a oportunidade do quê? De você aportar, é a oportunidade de você usar recursos que você está recebendo do fluxo de caixa para você acumular. Qual é o seu objetivo o tempo inteiro? Eu quero entender e estudar, identificar ativos com bons fundamentos em todas as classes de ativo e ir acumulando eles. E não ligar, não importa o que o mercado está fazendo no curto prazo. Eu vejo que está tudo caindo e eu estou lá separando o lixo, não me interessa, eu quero os bons ativos que estão ficando muito abaixo do que deveriam valer. Da mesma forma, quando você tem esses movimentos muito fortes, que sobe tudo, poxa, isso é bom, mas está muito caro, né? Está acima do que deveria valer, mesmo sendo bom. Vou gerenciar meu risco, vou reduzir um pouco a exposição, vou ficar que nem gato ali e tal, vou aguardar. Então, vocês viram, né? A história, então, ó. Esse é o exemplo, né? A Bolsa Brasileira está barata. Já tem algumas décadas ali que está nessa queda aí, desde o topo de 2008. Você vê que o bull market de 2016 a meados de 2019, 2020, foi só esse respirinho. É importante a gente ter essa consciência, né? E vocês são investidores globais, sabe? O que vocês têm que fazer é o que é melhor para o patrimônio de vocês, para a família de vocês, sem ideologias, sem, sabe? Sem perder tempo em discussões, focar. Outra live que vai ser imperdível, pessoal, que é a da carreira, tá? Da carreira, essa vai ser imperdível, porque eu quero trabalhar com vocês como criar fontes de renda, pensar no empreendedorismo, não é? Porque é muito importante mesmo, nesses momentos. Eu quero todo mundo aí com o olho do tigre, sabe? Ao invés de estar... Né, nesse movimento que a gente vê nas redes sociais, assim, que às vezes é triste, não é? Às vezes você põe alguma coisa lá, você posta alguma coisa bacana, a pessoa não tem nada de bom para falar ou criticar aquilo, ela joga alguma coisa do nada ali, ruim, ou tenta fazer. Então, é aquela questão que você tem que sair dessa negatividade, sair desse sentimento que é adverso, focar nas metas da sua vida, focar na sua família, fazer as coisas certas, olho do tigre. Nesses momentos assim, olho do tigre, que é o quê? Quero, produzir, quero criar fontes de renda, quero, né? E com isso eu quero ir aportando mais no meu portfólio lá, que tem bons ativos, com bons fundamentos, fiz a diversificação nas classes de ativo, dentro do mundo delas eu compreendi, também fiz geograficamente. Então, eu acho que o mais importante é isso, e se conectar a coisas boas mesmo, faz total diferença se você entra numa vibração ali realmente ruim e você deixa de enxergar as coisas boas e as grandes oportunidades, fica só virando um cara que fica reclamando e bravo. As pessoas perderam o hábito de elogiar, né, às vezes coisas boas por aí, ou incentivar. Então, como a Tata colocou aí, se conecte àquilo que te faz crescer, né? Então, acho que é isso. Então, a gente teve essa missão aí da diversificação. A gente viu aí, pensou passo a passo, né, essa questão e viu como ela falha muitas vezes. Não adianta você ter vários ativos e não diversificar geograficamente. Não adianta você estar só em uma classe de ativos também e nem saber o que está fazendo. Eu comprei um pouquinho de tudo. Né? Tem muita coisa ruim que você já, numa análise óbvia e perguntas óbvias, você conseguiria já filtrar. E amanhã, então, a gente vai falar das estratégias
de portfólios, Ray Dalio, portfólio permanente, portfólio 60-40, estratégia do John Palica, estratégia da Convex, né? E por falar na Convex também o pessoal sempre pergunta, geralmente abre em março, mas dessa vez eu antecipei, então corre para se cadastrar na lista de espera. Como a gente está tendo um nível de renovações muito alto, vai reduzindo as vagas aí que vão ser disponíveis, né, disponibilizadas em breve. Então corre, não desperdiça. Essa é uma das melhores janelas para replicar o nosso portfólio. Assim, um momento aí muito especial nesse sentido, então por isso que eu estou antecipando. Então é isso, pessoal, um bom dia para vocês, mais uma vez um prazer ter tomado café da manhã com vocês, espero que esse conhecimento seja útil e que traga muitas reflexões para vocês, depois vão compartilhando comigo aí quais insights que vocês mais gostaram no dia de hoje. Então nos vemos amanhã, um grande abraço para todo mundo, valeu e até amanhã. Valeu, pessoal!